Imagina o seguinte: você é escalada para ser a heroína de um filme que vai mudar a ficção científica para sempre. Uma baita responsabilidade. Total. Mas a sua preparação não é com coach de atuação, sabe? É com uma pilha de livros de filosofia e ciência que daria um nó na cabeça de qualquer um. Essa foi exatamente a lição de casa que o Keanu Reeves recebeu para se tornar o Neo em The Matrix. Exato. E hoje, a nossa missão é justamente mergulhar nesses livros. A gente vai tentar entender como as ideias deles, quando somadas, constroem um argumento demolidor contra noções que parecem sagradas. Noções como um criador, um eu único, a própria realidade. Isso. Vamos focar em 3 ideias, que juntas parecem um ataque coordenado. Um ataque bem coordenado de fato. E o mais interessante é que não são só inspirações aleatórias para o filme. Esses 3 livros formam tipo um sistema operacional filosófico. Um sistema operacional. Gostei disso. Pois é. São as regras que permitem que um universo como o de Matrix seja sequer concebível. Então, o nosso papo aqui não é tanto sobre os bastidores, mas sobre as ideias que o filme pegou e jogou para o mundo todo discutir. Ideias que questionam a arquitetura da nossa realidade. Exatamente. Então vamos começar pela ideia mais famosa, a que praticamente batizou o filme, Simulacros e Simulação, do filósofo francês Jean Baudrillard. Eu confesso que tentei ler esse livro na faculdade, foi uma luta. Ele não é fácil mesmo. Ele começa citando uma fábula do Jorge Luiz Borges sobre um império que cria um mapa tão perfeito que tem o mesmo tamanho do território. Cobre tudo. Um mapa 1 para 1. Com o tempo, o mapa se desfaz, mas o território continua lá. Parece simples, né? Parece. Mas aí é que vem a virada de mestre. O Baudrillard diz que hoje a nossa realidade virou essa fábula de cabeça para baixo. Como assim? Ele afirma que o mapa agora vem antes do território. A simulação não imita mais a realidade. Ela a precede, ela gera. A Disneylândia, por exemplo, não é uma cópia de um lugar real. Ela é a apresentação de um ideal que faz a própria América real parecer uma Disneylândia. Peraí, calma. Isso soa muito contraintuitivo. Como uma simulação que a gente sabe que é de mentira pode ser mais real que a realidade? A melhor analogia que as fontes nos dão para entender isso é a do sabor artificial de morango num chiclete. Chiclete de morango. Ok, me explica. Aquele sabor não está tentando copiar um morango específico, colhido num pé. Ele se tornou a ideia de morango. Talvez uma versão mais intensa, mais morango do que o próprio morango real. Faz sentido, é um super morango. Exato. E o fascinante é que esse sabor artificial não esconde a verdade sobre um morango de verdade. Ele esconde que não existe morango original nenhum ali. Ele é a sua própria verdade. Isso é o que Baudrillard chama de hiperreal. Nossa ficha caiu agora. E é por isso que a frase do Morpheus, bem-vindo ao deserto do real. É tão potente, não foi criada para o filme. É uma citação direta de Baudrillard para descrever um mundo onde o original está desaparecendo. Caramba! E essa ideia de uma cópia sem original, as fontes dizem que isso tem implicações religiosas brutais. Baudrillard fala dos iconoclastas, os destruidores de imagens. Exatamente. A gente aprende na escola que eles destruíram ídolos por serem representações falsas de Deus. Mas a análise de Baudrillard é muito mais profunda e, assustadora. O que era, então? O pavor existencial dos iconoclastas não era que as estátuas fossem uma cópia mal feita de Deus. Então qual era o medo? O medo era a possibilidade de que as imagens revelassem que nunca existiu um Deus original para ser copiado. Uau! Que a imagem não escondia um Deus verdadeiro, mas sim o vazio, a ausência de Deus. O próprio Keanu Reeves menciona essa decadência de significado do ícone. O medo não era da mentira, mas da possibilidade de que só existisse a cópia. Isso. Se Deus pode ser simulado, se você pode criar um ícone que gera a fé por si só, sem precisar de um referente divino, todo o sistema desmorona. Nossa! Então destruir as imagens era uma tentativa desesperada de apagar a prova de que talvez não houvesse nada por trás da cortina. Isso é muito mais pesado. Muito mais. Ok, se Baudrillard está basicamente removendo o original, a verdade primeira, e isso bagunça a ideia de um criador com C maiúsculo.
Mas a gente olha em volta e vê complexidade, vê design. Se não tem um original... Quem, o que desenhou tudo isso? É aí que entra o segundo livro, Out of Control, do Kevin Kelly. Exatamente. É a pergunta de $1 milhão. Se o mundo é uma simulação, quem é o programador? E a resposta de Kelly é desconcertante. Talvez. Ninguém. Ninguém. Ele argumenta de forma muito convincente que a complexidade e a inteligência não precisam de um designer central. Elas podem simplesmente emergir de baixo para cima. E o conceito principal que ele usa para isso é a mente da colmeia, a hive mind, né? A imagem de um enxame de abelhas ou um bando de estorninhos, aquelas nuvens de pássaros que se movem como um único ser vivo. Exato. Parece que tem uma inteligência ali, mas se você pegar um pássaro só, ele não tem a menor ideia do que está fazendo. E não é só uma metáfora. Tem ciência por trás. Muita. Cada pássaro individual segue regras ridiculamente simples. Fique perto dos seus vizinhos, não bata neles e siga na mesma direção geral. Só isso. Só isso. Ninguém está no comando. Nenhuma ave está no comando. Nenhuma tem o plano geral. Mas da interação de milhares de agentes seguindo essas regras simples, emerge um comportamento coletivo de uma complexidade de tirar o fôlego. É a frase-chave do livro. Mas é diferente. Você pode dissecar uma abelha para sempre, nunca vai encontrar a mente da colmeia lá dentro. Nunca. A inteligência não está em lugar nenhum específico. Nossa, isso é de explodir a cabeça. É como se a mente fosse um fantasma que surge da multidão. E Kelly aplica isso à máquina, certo? Diretamente. Ele cita o trabalho de Rodney Brooks, um pesquisador do MIT que construiu um robô de 6 patas chamado Jengis. O genial em Jengis era que ele não tinha um cérebro central. Não tinha um programa que dizia, agora mova a perna frontal esquerda. Peraí, como assim emergia? Ele não recebia um comando para andar? Isso parece mágica. Exato, parece mágica, mas não é. É a chave da emergência. Cada perna tinha seu próprio conjunto de regras simples, tipo, se você levantou, se mova para frente, ou, se a perna da frente tocou o chão, levante. E o andar simplesmente... Acontecia. O ato coordenado que a gente chama de andar era o resultado final, não o ponto de partida. Ninguém no comando. Isso muda tudo sobre como a gente pode pensar nas máquinas de Matrix. Talvez não exista um arquiteto no topo, e sim uma inteligência de enxame. Fazer o impensável. Renunciar ao controle. Um Deus que abre mão do controle, isso vai contra, basicamente, todas as definições de divindade que a gente conhece. Totalmente. O oposto do Deus onipotente. Ele propõe uma analogia diferente. O Deus de Kelly não é um arquiteto com uma planta detalhada. Ele é um jardineiro. Um jardineiro. Gostei disso. O jardineiro prepara a terra, escolhe as sementes, define as condições iniciais, mas ele não controla como cada raiz vai crescer ou que inseto vai polinizar qual flor. O jardim evolui por conta própria. Com resultados imprevisíveis e, por isso mesmo, muito mais ricos. Exato. Tem uma citação no livro que resume tudo. Para ser um Deus, é preciso renunciar ao controle e abraçar a incerteza. O controle absoluto é absolutamente entediante. Que frase! O controle absoluto é absolutamente entediante. Isso redefine a ideia de criação. Ele tem um exemplo prático disso, o experimento Tierra. Sim, o trabalho de Tom Hay. Ele criou um ambiente digital, uma sopa de memória de computador, e liberou lá dentro um único programa minúsculo. Um organismo digital que só sabia se copiar. E ele colocou um fator de erro, de mutação, né? Isso. Ele programou o sistema para que, de vez em quando, ocorressem pequenos erros nessas cópias, mutações aleatórias. E o que aconteceu? Uma explosão de evolução digital. Em pouco tempo surgiram programas parasitas, menores, que se replicavam usando o código dos outros. Sério? Depois surgiram programas imunes, que desenvolveram proteção. E então, acredite se quiser, surgiram hiperparasitas, que só conseguiam atacar os programas imunes. Um ecossistema digital inteiro nasceu ali. E Tom Ray, o deus daquele universo, não projetou nada disso. Nada. Ele só assistiu boquiaberto. Se tornou um mero observador na sua própria criação. Uau! Isso nos dá um modelo de criação que não precisa de um design inteligente. Um universo que se inventa sozinho.
Ok, vamos recapitular. Vamos lá. A gente saiu de uma realidade que é uma cópia sem original para um criador que não controla nada. A arquitetura está desmoronando. Mas e nós? O que somos nós no meio disso? O que é a consciência? É a peça final do quebra-cabeça. É aqui que entra o terceiro livro, Introducing Evolutionary Psychology. Se a realidade é simulação e a criação é emergente, quem é o eu que percebe tudo isso? O livro ataca essa última fortaleza. E a lógica dele é brutalmente simples. Ele combina duas grandes ciências. Primeiro, a psicologia cognitiva. A mente não é como um computador, ela é um sistema computacional. A mente é o software rodando no hardware que é o cérebro. Ok, mente é software, entendi. E a segunda parte? A biologia evolutiva. Ela nos ensinou que qualquer coisa na natureza que pareça ter um design complexo, como um olho ou uma asa, só pode ter surgido por um único processo, a seleção natural. Juntando as duas... O livro te coloca num beco sem saída. Se a mente é um sistema computacional complexo, então ela também deve ter sido projetada pela seleção natural. Isso vai de encontro direto a um dos argumentos teológicos mais antigos, o argumento do design, a analogia do relógio na praia. Exato. A do teólogo William Paley. Se você acha um relógio, você conclui que existe um relojoeiro. A complexidade do olho implicaria um criador de olhos, ou seja, Deus. Mas a biologia evolutiva oferece uma alternativa poderosa. A ideia do relojoeiro cego de Richard Dawkins. A evolução é, sim, um relojoeiro. Ela constrói coisas de uma complexidade impressionante, mas é um relojoeiro cego. Não tem um plano, não tem propósito. Nada. Ela constrói o olho pelo acúmulo de incontáveis mutações acidentais ao longo de bilhões de anos. Uma célula um pouquinho mais sensível à luz dava uma vantagem minúscula. Milhões de anos depois, um aglomerado dessas células e assim por diante. Um processo lento, estúpido e sem propósito que acaba criando algo que parece genial. E como isso se aplica à nossa mente, ao nosso eu? A psicologia evolucionista propõe que a mente não é um programa único, um processador central. Ela é mais como um canivete suíço. Um canivete suíço. É a tese da modularidade massiva. A nossa mente seria uma coleção de centenas, talvez milhares, de aplicativos de software especializados, cada um projetado pela evolução para resolver um problema específico que nossos ancestrais enfrentavam. Que tipo de problemas? Me dá um exemplo de um app que a evolução instalou no meu cérebro. Claro. Evitar predadores, achar comida, formar alianças, detectar trapaceiros, escolher um parceiro. Cada um era um desafio de vida ou morte. Então a evolução favoreceu módulos mentais para cada um. Como o nojo, por exemplo. Perfeito. Você não calcula racionalmente, este alimento pode ter bactérias. Você simplesmente sente nojo. É um módulo de detecção de veneno disparando uma emoção forte para te proteger. Ciúmes, medo de altura, tudo isso pode ser visto como software adaptativo. E entendi. Então o meu eu não é um diretor executivo no comando, mas o resultado da interação e às vezes do conflito entre todos esses programinhas rodando ao mesmo tempo. Exatamente. E aí vem a conexão final com o Matrix. Se o eu, a nossa consciência, não é uma alma, um fantasma na máquina, mas um fenômeno emergente, então a consciência é, em essência, um padrão de informação. É software. É software. E se a consciência é software, ela pode ser lida, copiada e, o ponto crucial, enganada. Ela pode ser plugada na Matrix porque não existe um fantasma sagrado para ser aprisionado. Só um padrão de informação para ser redirecionado. Ok, vamos juntar tudo. É impressionante como esses 3 livros funcionam como uma demolição sistemática. De uma visão de mundo teísta, né? Totalmente. Baudrillard tira o chão, a verdade original. Kelly tira o arquiteto, o design inteligente. E, por fim, a psicologia evolucionista remove a alma, o eu especial. O que é fascinante e profundamente irônico é a crítica que o próprio Baudrillard fez ao filme. Ele disse que Matrix, no fim das contas, trai a sua ideia mais radical. Trai? Como? No exato momento em que Morpheus oferece a pílula vermelha. O filme nos dá uma esperança.
Ele sugere que existe sim um deserto do real, um mundo sujo, destruído, mas verdadeiro, para o qual podemos escapar. E para o Baudrillard isso vai ser otimista demais. Exato. A ideia mais perturbadora dele é que não há nada por trás da cortina. Não existe pílula vermelha, porque não existe mais um mundo original para onde voltar. O simulacro é tudo que temos. A verdadeira prisão não é estar na Matrix sem saber, é acreditar que existe um lado de fora. Exatamente. O que está contido em um ser humano que não emergirá até que estejamos todos interconectados por fios e política? E a gente pode adicionar uma última questão a isso. Conforme construímos essa mente de colmeia global, essa rede de IAs, se e quando uma nova consciência emergir dessa teia, qual será o nosso papel? Seremos os deuses jardineiros? As células que compõem o corpo dessa nova mente? Ou seremos apenas o código obsoleto que ela um dia vai decidir que não precisa mais?